Então, muito bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui com mais um dia da Jornada de Importunação Sexual é Crime, sob a coordenação da desembargadora federal Terezinha Caserta, desembargadora federal Inês Virgínia, juíza federal Raekler Baldresca, que nos honrará hoje com a sua fala, e gerente de inovação na Think Olga, Amanda Kamanchek. A organização desse evento é da desembargadora federal Terezinha Caserta, diretora da EMAG, realização EMAG, Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e da Think Olga. Realização EMAG, como eu já disse, o apoio Comissão AJUF Mulheres. Então, o tema de hoje é desafios no julgamento do crime de importunação sexual. O crime de importunação sexual foi definido pela Lei 13.718 de 2018 e é caracterizado pela realização de um ato libidinoso na presença de alguém na forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Bom, desafios no julgamento do crime de importunação sexual, uma mesa que eu terei a honra de presidir. Sou Fernanda Mena, juíza de direito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e vou pedir, então, a todos os participantes que mantenham durante todo o evento o seu áudio e as suas câmeras desligadas. Quero agradecer muitíssimo a doutora Terezinha Caserta, em especial a doutora Inês Virgínia, que me fez o convite para presidir essa mesa, e saúdo com muita alegria as participantes dessa mesa, a doutora Raekler Baldresca, quem já aproveito para apresentar. Doutora Raekler é juíza federal titular da Terceira Vara Federal Criminal de São Paulo, doutora em Direito Processual Penal e mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora de Direito Processual Penal, Legislação de Drogas e Crime Organizado na PUC de São Paulo, professora no curso de especialização, aperfeiçoamento e extensão, promovido pela Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão, COJAE, da mesma universidade. Também teremos a honra de ter aqui como nossas interlocutoras a doutora Luíse Filgueiras, juíza federal titular da 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo, mestra em Direito pela PUC São Paulo, graduada em Direito pela USP, tem especialização em Direito Tributário pelo Centro de Estudos Universitários CEU. Querida amiga, muito bom dia, Luíse, é um prazer tê-la conosco. E a doutora Isadora Brandão, defensora pública do Estado de São Paulo, mestre e doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É um prazer enorme tê-la conosco, doutora Isadora. Muito bom dia a todas. Então, nós vamos dar início aqui ao nosso evento. Dizendo que vocês podem mandar, serão muito bem-vindas, perguntas, comentários pelo chat, e que ao final do evento, então, tentaremos responder todas as perguntas, tá certo? Vou passar, então, a palavra à doutora Raekler Baldresca, insistindo, então, a todos os participantes que mantenham durante todo o evento as suas câmeras e seus áudios desligados. Muito bom dia, doutora Raekler, está com a palavra. Bom dia a todos. Eu inicio cumprimentando as minhas colegas de mesa, mulheres potentes, lutadoras, como a colega Fernanda Mena, juíza, a minha colega e minha amiga de concurso, inclusive Luíse Filgueiras, e a Isadora Brandão, que tem um reconhecido trabalho na Defensoria Pública. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, a doutora Terezinha Caserta, desembargadora federal, e que é a coordenadora da Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e também a desembargadora Inês Virgínia, que tem também um trabalho incansável em todas essas questões de gênero e de diversidade de um modo geral, e que sempre organiza esses eventos muito bacanas para todos nós. Agradeço também a Amanda Kamanchek, da Think Olga, pela parceria, pelo trabalho que temos feito juntas.
E não posso deixar de agradecer também ao Dr. Mairan Maia, desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal, pela parceria com a FINC-Olga e por permitir que a gente comece, ou pelo menos continue a construir uma mudança cultural, que é o que a nossa sociedade precisa nesse momento. Essa parceria do Tribunal com a FINC-Olga é fundamental, porque só com informação e treinamento, eu vou falar um pouco mais disso adiante, é que nós vamos conseguir mudar um pouco essa situação que a gente se encontra na questão da importunação sexual propriamente dita, né? Essa semana é uma semana de comemoração pelos 2 anos da Lei de Importunação Sexual, mas é um momento em que nós temos que fazer uma reflexão, porque mais importante do que a lei de importunação sexual é o que nós faremos como sociedade com essa lei. Justamente por causa disso, antes de tratar dos desafios no julgamento dos crimes de importunação sexual, eu acho que é preciso a gente falar do desafio da sociedade em relação ao crime de importunação sexual, quer dizer, o que nós vamos fazer com essa lei. Por que razão? Porque é claro que a lei é um avanço, é claro que ela nos coloca num outro patamar, eleva o nível da discussão sobre esse assunto, mas é fato também que antes dessa lei havia outros crimes que poderiam alcançar condutas semelhantes. E por que não funcionavam? Por que não havia a efetividade da tutela penal? E por que se espera que com a lei seja diferente, né? Eu faço um paralelo com a Lei Maria da Penha, por exemplo. É claro que a Lei Maria da Penha trouxe um salto de qualidade importante, trouxe uma imensa visibilidade para a questão da violência contra a mulher. Mas antes já havia no ordenamento jurídico outros crimes que poderiam envolver condutas de lesão corporal ou homicídio contra as mulheres. E por que não funcionavam? Porque não tinham essa visibilidade. Porque, de novo, mais importante do que a lei é o que a sociedade vai fazer com essa lei. E a forma como a sociedade vai enfrentar essa discussão vai ser fundamental para o processo criminal de importunação sexual, como eu vou falar adiante. Veja, eu sou de um tempo, e eu não sou tão velha assim, que era normal saber que haveria importunação sexual na rua no transporte público. Mesmo vindo de uma família matriarcal, a minha avó, na primeira metade do século passado, fumava, usava calça comprida, trabalhava fora. A minha mãe também sempre foi uma mulher independente, se aposentou como única mulher na vice-presidência de uma empresa que tinha 12 outros vice-presidentes homens, né? E mesmo assim, mesmo tendo vindo de uma família matriarcal, de mulheres fortes, a importunação sexual era uma conduta com a qual nós tínhamos que conviver. Eu lembro da minha mãe mencionando, quando ela era nova e começou a trabalhar, ela e as amigas iam no ônibus com um alfinete nas mãos para afastar os toques indesejados que pudessem acontecer dentro do transporte público. E aí eu me vi, há um ano atrás, mais ou menos, conversando com as minhas filhas, eu tenho uma filha de 12, uma de 15 anos, conversando sobre como elas deveriam se comportar na rua e nos transportes públicos, eventualmente, e como deveriam, as cautelas que deveriam ter, e a reação delas foi: que absurdo, mas isso é errado, isso é crime, como alguém vai tocar em você, como alguém vai dizer alguma coisa assim, né? Mãe, isso é crime, elas falaram, não sobre o aspecto técnico, porque elas não sabiam, mas pelo que isso representa. Inclusive, quando a gente estava pensando no evento dessa semana, pensando qual seria o nome do evento dessa semana, só vinha isso na minha cabeça: importunação sexual é crime. É crime, as pessoas têm que saber que não é uma conduta tolerável. É claro que vários fatores influenciaram essa mudança de geração. Eu acho que essas gerações mais novas estão muito mais avançadas nessa questão. Houve uma mudança já de paradigma, as mulheres em posição de poder, movimento feminista, representação política, econômica, a criminalização específica, sim, mas que, evidentemente, há uma distância grande sobre aquela ideia da mulher como objeto que vigorava até pouco tempo atrás. Mas, ainda assim, é incrível como nós acostumamos com a ideia de que a importunação sexual é algo natural, ainda que inaceitável, mas natural. Eu venho
E é curioso, porque eu venho tratando desse tema há alguns anos, sobretudo depois de um caso, de um processo que eu examinei, e sobre o qual até a doutora Renata Lotufo, na palestra de ontem, mencionou, en passant, eu vou contar um pouco aqui, porque ele é emblemático, sob vários pontos de vista, mas desde então, em todos os lugares que eu vou, todas as plateias, então, nas aulas na universidade, em palestra, em roda de conversa com juízas criminais, em palestra com peritas e peritos criminais da Justiça Federal, eu sempre faço uma pergunta. Pergunto assim, quem já foi vítima, ou quem já presenciou, e é bom presenciar, porque a vítima, às vezes, se coloca numa situação que pode sentir vergonha ou mal-estar em expor a sua situação. Então, eu sempre pergunto, quem já foi vítima ou quem já presenciou uma situação de importunação sexual? Eu não vou dizer 100% de todas as vezes, só por um preciosismo da minha parte, mas se não são 100% das vezes, são 99% das vezes que o público feminino diz que já, ou já viu ou já foi vítima. E aí a minha pergunta seguinte e nessa situação, vivida ou presenciada, de alguma forma auxiliou a vítima, de alguma forma reagiu, eu não estou falando de uma reação violenta, evidentemente, houve algum tipo de atuação em razão disso, ou fingiu-se que nada havia acontecido? E quase 100% das vezes a resposta é de que nada foi feito. Então, eu não estou falando de uma pequena parcela da população hipossuficiente, sem instrução, sem independência financeira, sem alternativa. Eu estou falando de mulheres, muitas vezes, que ocupam posição de poder, mulheres fortes. Eu estou falando de homens também, que muitas vezes presenciaram também e não sabem como reagir diante de uma situação. O caso que eu vou contar, que foi que veio às minhas mãos, vou contar uns pedaços, evidentemente, mas é porque ele é emblemático, inclusive vai ser importante para eu falar sobre os desafios no julgamento desse tipo de caso. Aconteceu o seguinte, nós vamos ver bem como como faz diferença um tipo de algumas circunstâncias num caso. O fato era o seguinte, um indivíduo numa aeronave, por isso a competência foi da Justiça Federal, ele, inicialmente com palavras e depois com toques, enfim, ele importunou sexualmente uma passageira. Era uma moça de 18 anos que estava no avião ao lado dele, e ele fez isso no momento da decolagem. E ela tentando... Primeiro ela ficou surpresa, não sabia o que fazer. Era uma menina, né? Uma moça de 18 anos, viajando, e ela não sabia o que fazer e tentava, de alguma forma, se defender, mas sem querer ser desagradável, ficou um pouco sem reação. E quando chegou, a aeronave estabilizou, ela levantou correndo, chorando, e foi para os fundos da aeronave buscar auxílio dos comissários, mas em absoluto desespero. Nesse momento, e isso é muito importante, os comissários, depois eu soube disso no processo, o comissário de bordo tem treinamento especial para esse tipo de caso, justamente porque é um fato comum, é um fato corriqueiro, e inclusive quando envolve menores, eles têm um protocolo de atuação, porque isso acontece quando há menores viajando, quando há, muitas vezes, com família, inclusive, e acontece também com mulheres, enfim. Eles têm um treinamento para isso, eles sabem como agir. Então, imediatamente, eles já acolheram essa moça, o avião estava lotado, então ela não tinha onde sentar. Um passageiro que viu a confusão se prontificou a trocar de lugar com ela, foi para o lugar dela e ela se sentou ali. Quando o avião pousou aqui em São Paulo, eles tinham um protocolo de ela sair primeiro do avião em relação aos outros passageiros, e ela já foi recebida por uma funcionária da companhia aérea, também com treinamento para isso, que a acolheu e deu todo o apoio necessário e incentivou ela a ir à Polícia Federal e noticiar o crime, porque ela nem sabia o que estava acontecendo direito. E no momento que ela foi pegar a bagagem, um outro passageiro que havia visto o que aconteceu, um empresário, se prontificou, chegou para ela e falou: eu vi o que aconteceu, se for necessário, eu
vou prestar depoimento em seu favor. Dei um cartão para ela e foi embora. Tudo isso que eu falei fez uma diferença fundamental no resultado do caso, mas, enfim, ela fez isso, foi até a polícia. A polícia, o delegado, na época, ele ouviu ela, ouviu o indivíduo e depois ele acabou opinando eu não lembro se ele opinou pelo arquivamento, porque já estava prescrito, porque ele entendeu que se tratava do crime, da contravenção penal, na época. Esse fato aconteceu antes da lista. Enfim, o processo foi para uma procuradora da República, muito atuante, que era uma mulher, e que foi pesquisar, estudar o que tinha acontecido e tipificou a conduta com o crime do artigo 215, violação sexual mediante fraude. Esse crime, que existe ainda no Código Penal, diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. É curioso, porque nos nossos livros de direito, os exemplos que aparecem em relação a esse crime são bizarros. Então, a hipótese é assim, a mulher que tem relação sexual com o irmão gêmeo do marido, que enganou, ou a mulher que tem relação sexual, ou o falso médico, o indivíduo que se passa por um médico para fazer um exame ginecológico e assim assediar a mulher. São esses exemplos. Mas, na verdade, o que esse tipo penal dizia e diz ainda é que praticar um ato libidinoso ou com fraude, ou de uma forma que dificulte ou impeça a manifestação de vontade da vítima, é crime, de 2 a 6 anos. A procuradora tipificou nessa conduta, eu concordei, recebi a denúncia, e é engraçado porque esses fatos aconteceram justamente na época daquele ejaculador do ônibus. E eu lembro que a discussão, que foi até o que desenrolou a Liz depois, né? Mas eu lembro que a discussão era se era estupro ou se era aquela contravenção penal. E eu brincava e falava, basta eles descerem um pouquinho no Código Penal, do 213, pulo 214, que foi revogado, que é o atentado violento ao pudor, e vai para o 215, que nós temos um crime lá. Quer dizer, basta ter que se olhar para a conduta. A conduta era perfeita naquela situação, né? E mesmo assim, porque se não havia violência ou grave ameaça direta, no primeiro momento, né? E evidentemente que não era contravenção penal, o crime acontecia. Enfim, o processo seguiu, e estou contando isso tudo por causa de outro fato. Às vésperas da sentença, depois da audiência, a Procuradora da República veio com um pedido de prisão preventiva desse indivíduo. Por que razão? Esse indivíduo é um indivíduo conhecido na sociedade paulistana, conhecido até nacionalmente em uma época, e ele foi dar uma entrevista numa rádio, logo depois das audiências do caso, uma entrevista numa rádio aqui de São Paulo, muito conhecida, que tinha uma mesa redonda de vários jornalistas, 2 ou 3 jornalistas homens e uma jornalista mulher. Detalhe, a jornalista mulher responsável pela questão de gênero da rádio. E deu a entrevista, enfim, que ele ia dar, terminada a entrevista, no final da entrevista, naquele momento de confraternização, na hora de despedir, enfim, ele agarrou a jornalista mulher e começou a se esfregar nela e falar palavras ofensivas, tocá-la de um modo indesejado, sem violência, sem grave ameaça, é bem verdade, mas dessa forma surpreendente. Na frente dos outros 2 ou 3 jornalistas conhecidos. E ninguém fez absolutamente nada. Ficaram todos estarrecidos com a situação. A situação durou alguns segundos, talvez 1 minuto, ou um pouco menos, talvez, e ela conseguiu se desvencilhar, ficou aquele climão, e foram todos embora e o assunto encerrado. E depois é que ela foi ao Ministério Público junto com os jornalistas, porque eu li, na época, o depoimento dos jornalistas, e eles narrando isso que eu estou narrando para vocês aqui. A questão, esse episódio, ele demonstra, esse processo, ele
tem vários aspectos, mas esse episódio demonstra a falta, a forma como a sociedade age diante dessa situação. É como se fosse um fato desagradável e não como se fosse um fato criminoso. E hoje com a Lisa ainda com muito mais razão. Então, é claro que, por parte da vítima, há medo, a insegurança, sim, mas eu acho que o fator surpresa e a impunidade e o fato de a gente não falar de que se trata de crime é muito mais importante. E aí é um padrão cultural que se retroalimenta. Eu aceito, eu não reajo, isso gera impunidade, eu aceito novamente, um ciclo vicioso que não se encerra, né? Por isso que eu volto a dizer, a LIS é importante, a lei de importunação sexual é importante, mas é mais importante a gente pensar como sociedade o que a gente vai fazer com essa lei. Como é que a sociedade vai se comportar diante desse cenário? Porque, como eu disse, a forma como a sociedade age vai ser fundamental, inclusive para o processo criminal. E agora, depois de dizer isso tudo, é que eu posso entrar nos desafios que existem no julgamento desse crime. São vários, eu escolhi 3 para ilustrar um pouco a sensibilidade desse assunto. Então, eu vou falar do distanciamento, vou falar do sigilo e da publicidade, vou falar da questão da prova rapidamente. Com relação ao distanciamento, nós, juízes, somos treinados para não nos envolvermos com as causas, né? E o distanciamento não significa indiferença, de modo algum. Eu sempre faço um paralelo com o médico, né? Não é legal aquele médico que trata o paciente como um objeto. Mas também, se o médico se desesperar no momento que ele vai atender o paciente, também não é bom. Então, é um distanciamento que os juízes devem ter, que não implica indiferença. E justamente para examinar a questão com objetividade, ainda que com sensibilidade também. O problema nesse tipo de crime de importunação sexual é que, como eu disse lá atrás, é quase impossível que mulheres juízas não tenham presenciado ou sofrido a prática desse crime. É quase impossível pelas pesquisas que eu fiz, pesquisas informais que eu fiz. E aí, em geral, nós não somos vítimas dos outros crimes, mas deste tipo de crime é impossível. Nós sabemos como esse crime acontece, nós sabemos os locais em que acontece, nós sabemos a forma como ele acontece. E isso é diferente em relação aos outros crimes. E, às vezes, isso é importante, como foi no meu processo. Eu tenho certeza absoluta que o fato de ser uma procuradora da República, que, aliás, eu tenho que nomear a doutora Ana Previtali, ter examinado a questão com o olhar feminino, e o fato de uma mulher também ser a juíza do caso e receber aquela denúncia fez toda a diferença, né? Enquanto havia promotores, juízes e delegados que, batendo cabeça na história do ejaculador, no nosso caso, isso foi revelado de uma forma muito evidente. E eu sei que fez diferença o fato de nós sermos mulheres e sabemos como isso acontece. Mas, de outro lado, isso exige também uma cautela extra, porque, aliás, todos os crimes contra a dignidade sexual exigem que é o estigma que o acusado desse crime carrega. Basta ele ser processado, ou basta ele estar sendo investigado por um crime desse, já é uma carga muito grande. Então, também as juízas têm que evitar a armadilha do pré-julgamento, porque cabe à acusação demonstrar a existência do crime, a existência da autoria. O Estado de Direito exige que a acusação faça a prova, é uma questão de prova, né? E é importante que isso seja considerado no julgamento também. Então, acho que esse é um primeiro desafio que eu acho que é importante destacar. O segundo desafio é a questão do sigilo. A regra no nosso processo penal, aliás, nos processos em geral, a nossa regra constitucional é da publicidade. Os atos judiciais, os atos processuais são públicos. E nos processos criminais também. A menos que possa causar algum constrangimento para a vítima, ou em caso de interesse público, o juiz pode decretar o sigilo. Então, em regra, esses casos os processos vão ser públicos, mas esses casos de importunação sexual,
o juiz pode decretar o sigilo para preservar a vítima, inclusive, e tudo mais. Mas, de outro lado, a gente sabe também que, se o sigilo protege a vítima, a publicidade, de outro lado, permite que outras vítimas tenham coragem de noticiar os crimes. A gente cansa de ver isso. A gente viu o caso do João de Deus, do Roger Abdelmaci. Depois de uma primeira notícia, houve uma enxurrada de outras notícias de crimes, e, às vezes, o sigilo protege o criminoso. Como lidar com essa questão do sigilo e da publicidade, o juiz tem que ter uma sintonia muito fina. Tem um outro dado também, muitas vezes a defesa pode pedir o sigilo para proteger a identidade do investigado ou do acusado também. Como lidar com essa questão do sigilo da publicidade? Então, assim, no meu caso especificamente, eu optei pelo sigilo durante todo o processo, e no momento da sentença e do decreto da prisão, eu levantei o sigilo e identifiquei em todas as peças do processo a vítima pelas iniciais. Mas, às vezes, isso não é possível. Às vezes, a publicidade acontece logo no início, a gente sabe disso. Esse é um dado aqui que eu trago até para reflexão, para a gente discutir. E o terceiro desafio, eu acho que é a questão da prova. É um desafio, mas é uma vantagem também. Porque, ao contrário dos crimes de estupro, que normalmente são praticados dentro de casa, conforme as pesquisas mostram, ou locais ermos, o crime de importunação sexual é feito às escâncaras, em locais públicos. Aliás, na página do TRF, que está hospedando essa página LIS, ao clicar lá, aparece, a primeira página aparece, clique aqui, tem um material que foi produzido pela Fink Olga, que traz pesquisas, que traz dados, e lá, por exemplo, só para ilustrar, consta que na capital paulista, a pesquisa Viver em São Paulo Mulher, publicada pela rede Nossa São Paulo em março de 2020, mostra que 63% das paulistanas já sofreram algum tipo de assédio. Quando a pergunta é onde, os pontos indicados como mais ameaçadores são o transporte público, 46%, a rua, 24%, bares e casas noturnas, 8%, pontos de ônibus, 7% e o trabalho, 5%. Os números endossam um levantamento feito recentemente pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. Entrevista com 1.081 mulheres com mais de 18 anos em fevereiro de 2019, 97% afirmaram ter vivenciado situações de assédio sexual no transporte público por aplicativo ou em táxi. E, naquele meu caso, da aeronave, quando eu fui pesquisar jurisprudência sobre esse tipo de conduta, eu só achava jurisprudência sobre casos que aconteciam no transporte público. Trens, em ônibus, a jurisprudência do Tribunal de Justiça farta a respeito disso. Então, e por que razão, né? E aí foi uma reflexão que eu fiz na época, por que razão que o transporte público é um lugar em que acontecem muito esse tipo de conduta? Por duas razões fundamentais. A primeira, a surpresa, porque a mulher, quando está dentro do transporte público, em qualquer um desses, ela supostamente se imagina segura. Está andando na rua, pegou o ônibus ou entrou no metrô, sentou, estou tranquila. E segundo, pelo confinamento, impossibilidade de desviar, impossibilidade de fugir, que ela poderia fazer se ela estivesse andando na rua e visse uma situação ameaçadora, poderia desviar, entrar numa loja, e no transporte público não pode. Ora, nós sabemos, então, que no transporte público é o local onde essencialmente esse tipo de conduta acontece. E, como eu disse, a questão da prova, nesse caso, é um desafio, mas é também uma vantagem. Isso significa que há prova farta para ser obtida. Porque o crime é praticado na frente de outras pessoas, então há testemunhas, né? Existem funcionários que trabalham no transporte público, existem outras pessoas. Não é difícil a obtenção de prova desse tipo de crime. O desafio, portanto, é da sociedade de atuar para que haja um resultado positivo ou não.
No meu caso, no meu exemplo lá, como eu disse, a moça teve um atendimento da companhia aérea, teve o atendimento dos comissários de bordo, houve um empresário que se prontificou a depor, houve uma rede de proteção, houve provas que puderam ser obtidas, depois outros passageiros foram encontrados, enfim, prestaram depoimento. Então, tudo isso para dizer que nós temos nós sabemos onde essa conduta acontece, nós sabemos como ela acontece. O que nós vamos fazer com ela? O que nós vamos fazer com essa lei? Né? Por isso que, até para encerrar, eu sei que o meu tempo já está terminando, eu penso que nesses 2 anos de LIS nós temos que fazer uma reflexão. Nós já passamos da fase da tipificação penal, já temos o crime, nós já sabemos disso, mas não pode ser mais um na nossa prateleira. É preciso consolidar, primeiro é preciso consolidar a ideia de que importunação sexual é crime. É um absurdo. Ontem, eu conversando com as minhas filhas, minha filha menor, de 12 anos, falou que no início do ano, ela e a amiga, perto da escola, estavam passando, e um homem passou e falou não sei o quê. É tão absurdo a gente pensar que uma mulher tem que andar na rua com medo do que ela vai ouvir, com medo do transporte público. É bizarro isso. E a gente não precisa ficar falando que roubar é crime, matar é crime, corrupção é crime. A gente precisa falar que importunação sexual é crime? Sim, precisamos. Precisamos falar sim, porque isso não vai ser dado de mão beijada. As pessoas que praticam esse tipo de conduta não vão acordar um dia e falar, não vou fazer mais isso. Nós precisamos dizer reiteradamente que não é possível. Depois, um outro dado que eu acho que é importante. Mudança cultural se faz com conhecimento, com informação, com propaganda, com treinamento. Então, se nós sabemos que o transporte público é o local onde mais acontece essa conduta, é fundamental que as empresas sejam cobradas a fazer treinamentos específicos para motorista de ônibus, para fiscais de transporte, para funcionários de metrô e de trem, para as companhias aéreas, para embarcações. São momentos em que esses fatos acontecem. Tem que haver um treinamento e um protocolo de atendimento nesse momento, para obter a prova, para amparar a vítima e para reforçar essa ideia de que nós estamos falando de uma conduta criminosa. Né? Nesse sentido, é preciso, eu acho que nós precisamos de um pacto social, e por isso que eu acho que eu quis começar falando do desafio da sociedade, antes de falar do desafio do julgamento, e nesse ponto, reitero mais uma vez a importância da parceria entre o TRF e a FINC-OLGA, que tem um trabalho bacana. Você consegue enxergar ali atrás? Epa, tem alguém falando aí ao fundo. Vamos desligar o microfone. Tem alguém falando ao fundo. Desligando o microfone, por favor. Então, é preciso um pacto social, não só para todos desligarem o microfone, mas também para que essa parceria do tribunal com a FINC-OLGA e o evento dessa semana, com mulheres muito potentes, como eu falei, para afirmar que nós não vamos aceitar mais isso, e que é crime sim, e que se for o caso, nós vamos levar isso à justiça e à polícia. Aliás, a polícia precisa de treinamento sobre como agir diante disso, né? Bom, eu finalizo aqui para dizer que, apesar disso tudo, nós estamos no caminho certo. Eu sempre costumo dizer, é melhor ser mulher hoje do que era 100 anos atrás. Como, aliás, é melhor ser hoje várias coisas do que era há 100 anos atrás, apesar de tudo, né? Às vezes a gente acha que não, às vezes a gente acha que é um retrocesso, mas não há, não, porque nós estamos melhorando, sim, mas é sempre na luta. Nada vai ser dado de mão beijada. Nós temos que continuar insistindo de que a importunação sexual é crime e de que há necessidade de um pacto social em relação a isso. Eu parabenizo mais uma vez o tribunal por essa parceria com a FINC-OLGA e a todos que participaram dessa parceria, e para que essa semana seja uma semana de comemoração, mas mais do que isso, de reflexão sobre o nosso papel daqui em diante. Eu agradeço e fico à disposição para a gente voltar a conversar. Doutora Raekler, Valdresca, que exposição maravilhosa, muito lúcida, muito objetiva, alinhada,
O desafio da cultura patriarcal ainda está presente, mas o seu testemunho em relação às suas filhas nos mostra, e eu também tenho essa vivência, porque tenho 2 filhas meninas, de que estamos sempre avançando, né? E que essa nova geração já tem muita consciência sobre a equidade de gênero e não aceitará mais isso tudo. Então, eu parabenizo muito, né, sobre os desafios do julgamento, incrível mesmo, e as proposições, né, incrível. Muito parabéns, doutora Raquel Baldresca. Eu vou passar a palavra à doutora Luíse Filgueiras para suas considerações, eventuais perguntas, pelo prazo de 10 minutos, doutora Luíse, insistindo, então, a todos os participantes que mantenham seus áudios e suas câmeras desligadas. Doutora Luíse. Muito obrigada, doutora Fernanda. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar essas mulheres maravilhosas que estão aqui compondo a mesa comigo, doutora Fernanda, que sempre está aqui conosco tratando dessas questões de gênero e trazendo seus conhecimentos aqui, dividindo seus conhecimentos conosco no tribunal. É um prazer estar aqui também dividindo a mesa com a doutora Isadora Brandão, que é uma defensora dos direitos humanos, uma mulher que se dedica muito a tratar da questão da diversidade, tratar da questão da igualdade racial. Eu estou muito, inclusive, esperando muito poder ouvir a doutora Isadora na sequência, né? Quero cumprimentar a minha querida colega e amiga, doutora Raquel Baldresca, pela sua excelente palestra. Como disse a doutora Fernanda, muito alinhada com o nosso momento histórico. Ela que é professora, né, tem uma experiência muito grande como juíza também, e ela sempre muito bom ouvir a doutora Raquel falar. Eu gosto muito de ouvi-la falar. E eu quero parabenizá-la também pela organização desse evento, né? Ela é uma das organizadoras, e pela plataforma LIS, que eu sou testemunha do trabalho da doutora Raquel para o lançamento dessa plataforma LIS, juntamente com o Think Olga, aproveitando aqui para parabenizar também as mulheres guerreiras do Think Olga, né, que ajudaram a concretizar esse projeto, que são parceiras nesse projeto, na pessoa da jornalista Amanda Kamanchek, né? Eu não poderia deixar aqui de dar créditos à doutora Terezinha Caserta, que foi com quem começou todo esse processo da plataforma LIS, nas discussões no Laboratório de Inovação, tudo mais, e também ao doutor Mayra Maia, parabenizá-lo pela concretização desse anseio, né, de todas nós aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Gostaria de, então, cumprimentar pelo evento também a organizadora, minha querida amiga, e sempre aí, como diz a doutora Flávia Piovesan, como ela disse lá no início do nosso evento, ela está sempre presente nas questões pelas quais vale a pena existir, né? Nas questões importantes da nossa existência. Então, parabenizo a doutora Inês Virgínia por mais essa também, né? Bom, sem mais delongas, porque eu só de fazer os créditos, que eu acho muito devidos, eu vou terminar já meus 10 minutos, então, tentando manter um compromisso com o tempo, mas vai ser difícil. Eu queria pensar, né, de tudo de maravilhoso que a doutora Raquel falou, e eu concordo plenamente com tudo que ela disse, a questão que ela traz da postura do juiz em face dessa nova lei, né, de importunação sexual, né, do papel do juiz como intérprete dessa lei. Ela fala no distanciamento, né, realmente isso é muito importante, que a gente consiga separar o juiz da pessoa, né, o conceito moral da pessoa, né, que está julgando, do juiz que vai apreciar a questão. E porque nessa lei, eu acho isso muito importante, porque ela contém conceitos morais, né? Ela contém um elemento que é a questão do ato libidinoso,
que vai nos remeter à questão moral do julgador, né? E as experiências, como ela disse. É um conceito de textura aberta, como diz o Hart, lá, o positivista, né? Que leva àquela discricionariedade, é uma discricionariedade que é uma discricionariedade, na verdade, fisiológica, né? Uma discricionariedade que vem do ato de interpretar. A gente tem que interpretar o conceito de ato libidinoso. E aí, como que a gente vai fazer isso, né? É claro que a gente precisa se distanciar, mas é claro também que a gente vai colocar um pouco daquilo que a gente daquilo que a gente viveu, da nossa experiência, na interpretação desse conceito de ato libidinoso. Isso é uma coisa natural, eu acho, na atividade do juiz, e a gente já superou aquela ideia do juiz boca da lei, do juiz ascético. A gente sabe que isso não existe, né? Não é uma separação absoluta. A gente tem que estar sempre atento, eu acho, para não colocar os nossos preconceitos na nossa interpretação. A gente tem que se despir desses preconceitos. Mas isso, não colocar nada de si, eu acho uma coisa até um pouco impossível, né? E com certeza vai haver divergência, vai haver muita divergência sobre a interpretação desses conceitos, né? A gente vê na jurisprudência, eu fui dar uma olhadinha já no que existe na nossa jurisprudência, eu fui consultar o STJ, eu vejo que o STJ tem muita jurisprudência já formada sobre a questão da desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, no sentido de que não é possível, né? Isso é uma coisa que está bem recorrente na nossa jurisprudência do STJ. Isso de acordo com o princípio da especialidade e colocando também a questão da violência presumida. Então, não haveria possibilidade, de acordo com o STJ, de se desclassificar o estupro de vulnerável para importunação sexual. Isso é uma coisa que a gente encontra bastante no STJ, mas ainda existe pouca coisa sobre essa interpretação do que seria ato libidinoso, né? O que a jurisprudência vai tratar como ato libidinoso? Um beijo roubado pode ser ato libidinoso? Uma passada de mão na barriga, numa balada, ela pode ser considerada importunação sexual e ato libidinoso para fins de importunação sexual? Uma cantada lasciva pode ser considerada um ato libidinoso? Sobre a cantada lasciva, inclusive, eu estive pesquisando, existe muita divergência, muito debate no meio jurídico, mas não existe muita jurisprudência. Eu encontrei apenas um acórdão do TJ de Santa Catarina, e é no sentido de que não configura. E olhem só, era um caso de um agente que importunou uma vítima, adolescente de 13 anos, olha, uma vulnerável, né, considerada pela lei, menor de idade, mediante palavras despodoradas e convite para que fosse por ele acompanhado a um matagal onde pretendia urinar. Vejam bem, essas insinuações, né, dele não foram consideradas ato libidinoso. Inclusive, ele falou sobre, ele fez insinuações sobre o tamanho do órgão sexual da vítima, e o tribunal entendeu que isso não era um ato libidinoso, um ato típico. Então, acho que isso vai dar muita divergência. A divergência é boa, a divergência é aquilo que areja, né, a nossa jurisprudência, e é muito importante que ela exista, né? Mas, com certeza, a gente vai ter ainda muito debate sobre isso. Então, eu achei de mais interessante, e eu estou preocupada aqui com o meu tempo, na jurisprudência, e eu queria colocar para vocês, já encaminhando para o final da minha fala, foi uma divergência que eu encontrei no STJ, mas na área civil, né, na questão da indenização. A terceira e a quarta turma do STJ
tem divergido em relação à possibilidade de indenização dessas vítimas de assédio sexual no transporte público. A quarta turma, se remetendo a uma jurisprudência já consolidada sobre o roubo que ocorre dentro do transporte público, ela tem negado essas indenizações, dizendo que isso é um fato fortuito externo, que não tem relação com o risco da atividade, e, então, não concede essas indenizações. Fica vencido, né? Faça-se aqui justiça a essa posição minoritária do ministro Luiz Felipe Salomão. Mas a terceira turma, por outro lado, vem concedendo essas indenizações, né? A gente tem que mencionar que é muito a partir de um precedente da ministra Nancy Andrighi, né? Que é citado em todos os outros precedentes do STJ sobre isso, em que se reconhece, né, esse nexo causal entre a atividade de transporte, né, isso foi colocado aqui pela doutora Raicler, como o transporte público, ele propicia esses momentos para que as mulheres sejam vítimas de assédio sexual. Então, a terceira turma tem considerado a unanimidade que é devida a indenização pela transportadora por ser um fato inerente à atividade econômica que ela exerce, né? Está dentro do risco desse serviço que ela oferece. E aí, eu vou terminar minha fala, o que eu quero muito trazer para vocês é essa decisão aqui do ministro Moura Ribeiro, que eu achei muito, muito importante, muito emblemática, e diz com o papel do juiz na nossa sociedade, na construção dessa cultura de paz, de não violência, que a gente precisa construir para que essa lei, realmente, como disse a doutora Raicler, que a gente possa fazer alguma coisa boa dessa lei, né? Mas o ministro Moura Ribeiro, ele diz o seguinte: o ciclo histórico que estamos presenciando exige um passo firme e corajoso, muitas vezes contra uma doutrina e jurisprudência consolidadas. É papel do julgador, sempre com um olhar cuidadoso, tratar do abalo psíquico decorrente de experiências traumáticas ocorridas durante o contrato de transporte. E aí ele cita que ele já teria afirmado isso antes, e ele continua: na condição de agente responsável pelo exercício desse papel, não pode o ministro assumir uma postura resignada e comodista. Vejam que aqui ele está fazendo uma autocrítica, ele está fazendo uma autoanálise do papel, né, do juiz nesses casos. Deve a todo momento questionar a jurisprudência, inclusive aquela sumulada, ciente de que a sociedade se encontra em constante transformação. Olha que importante isso. Circunstância que exige a contínua releitura da ordem jurídica, como fenômeno cultural que ela é, de sorte a atender os novos anseios sociais. Aí ele diz: o momento é de reflexão, e a doutora Raicler disse isso também, o momento é de reflexão, pois não se pode deixar de ouvir o grito por socorro das mulheres, vítimas costumeiras desta prática odiosa, que poderá no futuro ser compartilhado pelos homens. Olha que importante isso também, né? A construção de uma cultura de paz é para mulheres e é para homens, é por mulheres e é por homens, né? Esses homens que querem uma sociedade melhor e que precisam se unir às mulheres nessa luta. E termina também objetos potenciais da prática de assédio. Eu quero fazer minhas essas palavras, né? Gostaria de tê-las dito, né? Então, eu quis trazer aqui as palavras excelentes do ministro Moura Ribeiro. Bom, eu teria mais um monte de coisas para falar nesse assunto. Eu adoraria ficar falando desse assunto aqui muito mais tempo com vocês. Eu queria falar do papel dos homens, da importância do papel deles no apoio, né, a essa mudança cultural. Eu queria falar um pouco de acordos de não persecução penal, porque eu acho que a lei acabou vedando os acordos para esses casos, o que não seria ideal. Mas eu vou passar a palavra, porque eu tenho muita vontade de ouvir a doutora Isadora, e então eu finalizo a minha fala. Agradeço muito, cumprimento a todos que nos ouviram, agradeço a essa presença
aqui nos ouvindo e agradeço por estarem aqui unidos a nós nessa divulgação importante desse crime de importunação sexual. Importunação sexual é crime. Obrigada. Doutora Fernanda. Doutora Luíse, agradecida por a sua fala maravilhosa, contribuição preciosa, né, que mostra como a jurisprudência é que mantém o direito vivo, né, e é por isso que a gente está aqui hoje discutindo os desafios do julgamento e o seu papel nessa mudança cultural, e por ter trazido também a questão da cultura de paz, né? Sem dúvida, o acordo de não perseguição penal seria incrível para trazer esses homens para a justiça restaurativa. Eu estou também bastante ansiosa, assim como a doutora Luíse, a quem eu agradeço a fala brilhante, para ouvir a doutora Isadora Brandão, defensora pública. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Isadora, que também terá 10 minutos para suas considerações, doutora Isadora. Olá, bom dia a todas. Eu queria iniciar fazendo um agradecimento muito especial à doutora Inês Virgínia, que foi quem me endereçou o convite e que tem sido uma parceira muito importante, indispensável, na luta pela promoção da equidade racial dentro do sistema de justiça. Quero também fazer um agradecimento à doutora Terezinha Caserta e a todas as desembargadoras federais envolvidas, direto ou indiretamente, na realização desse evento, que é uma iniciativa muito valiosa e muito importante. Também quero agradecer a Think Olga, que também participa da organização desse evento, e cumprimentar as doutoras Fernanda Mena, Raecle Baldresca e Luíse Filgueiras, que me acompanham aqui nessa mesa virtual, além de cumprimentar todas e todos que estão participando aqui desse debate, acompanhando esse debate através da plataforma. Eu vou fazer algumas considerações bem rápidas, espero, então espero aqui observar o tempo para que a gente possa debater, e pensei em trazer uma perspectiva de análise a partir do feminismo negro, né? E aí, a partir disso, ouvindo vocês e pensando um pouco também antes de que maneira eu poderia contribuir nessa discussão a partir do feminismo negro, a partir das discussões que as mulheres negras têm feito ao longo da história e na diáspora sobre a questão da violência sexual, da violência de gênero, né, pensando que a importunação sexual faz parte desse contínuo, né, de violências de gênero, cujo extremo é o feminicídio, e que estão relacionadas a partir dessa intenção de estabelecer poder, controle sobre os nossos corpos. Enfim, então eu pensei aqui em trazer uma reflexão da jurista afro-americana Kimberly Crenshaw a respeito da análise no sistema de justiça norte-americano sobre o julgamento de crimes de violência sexual. É uma análise que ela faz a partir de uma perspectiva racial. E ela chega à seguinte conclusão. Ela afirma que as feministas brancas desenvolveram uma compreensão crítica, né, de que a legislação referente ao estupro tinha como escopo, como objetivo, a definição dos limites da sexualidade permitida à mulher, tinham como escopo originário a regulação do comportamento sexual da mulher. Então, ela recupera, né, essa crítica feminista a essa legislação referente ao estupro, em que as mulheres brancas afirmam que denunciam que essa legislação não tinha sido pensada para a proteção da liberdade sexual das mulheres, né, mas para controle desses corpos, para reforço de uma noção de castidade, né, para determinação dos limites da sexualidade permitida, né, às mulheres.
E isso num contexto anterior, né? Eu acho que de lá para cá, é claro que de lá para cá houve toda uma ressemantização desse debate. No Brasil, por exemplo, essa modificação ela é bastante recente, né? Porque até 2005 a gente tinha na nossa legislação penal dispositivos como mulher honesta, mulher virgem, né? Que eram utilizados para determinar quem eram as mulheres passíveis de serem vítimas de crimes de violência sexual, de crimes de estupro. A nossa legislação, inclusive, excluía o crime nas hipóteses em que houvesse o casamento posterior, né, da mulher vitimada pela violência sexual com o agressor ou com outro homem. Né? Ou seja, a gente sabe que existe todo um histórico dentro desse processo de criminalização da violência sexual praticada contra as mulheres, né? Que é um histórico em que o que se tem em mente é a proteção de costumes, né? Não à toa, na nossa legislação também, esses delitos de violência sexual estavam previstos, né, dentro daquele capítulo ou título chamado Crimes contra o Costume. Então, há uma tradição nesse sentido que vem sendo rompida, né, de maneira mais recente a partir da luta das mulheres, que dizem, não, né, a criminalização da violência sexual ela tem que se dar por se tratar de atos que violam a nossa liberdade sexual, que violam a nossa autonomia, que violam os nossos direitos sexuais e reprodutivos. De todo modo, o que a Kimberly vai dizer? Que essa crítica, a partir da perspectiva das mulheres negras, ela acaba sendo uma crítica simplista, ou que não consegue pensar o problema em toda a sua complexidade. Por quê? Porque, historicamente, em sociedades racializadas, cravadas, né, marcadas pela herança do colonialismo e da escravidão, nunca houve interesse institucional em regular a castidade da mulher negra, né? E aí ela vai apresentar um cenário que demonstra isso. Ela vai dizer que, muito pelo contrário, em alguns casos, o júri instalado para julgamento de casos de violência sexual, ele foi instruído, né, a não presumir a castidade das mulheres negras, ao contrário do entendimento que era padrão adotado em relação às mulheres brancas. Ela vai dizer também que a lei, ela excluía do seu âmbito de proteção as mulheres brancas não virgens, né? Mas que essas mulheres brancas, em que pese não virgens, elas voltavam a ser objeto de proteção caso o suposto agressor fosse um homem negro. Contudo, essa reabilitação da vítima, ou reabilitação do status moral da vítima não virgem, quando ela era uma mulher negra, ela não era possível, ainda que o agressor fosse um homem negro. Então, o que ela traz? Ela traz uma transversalidade racial para pensar a questão da violência de gênero e da violência sexual, que demonstra como que a vigência de uma mentalidade institucional que não considera, não presume, né, a castidade de mulheres negras determinava a maneira como esse julgamento aconteceria, inclusive do ponto de vista dos resultados em termos de reconhecimento da violência e aplicação das penalidades cabíveis. A gente mudou, como eu vinha dizendo, essa perspectiva, né, de que crimes de violência sexual não são crimes para a proteção dos costumes, para a proteção da família, são crimes para a proteção da autonomia e da liberdade sexual da mulher. No entanto, apesar dessa mudança legislativa, o que me parece é que ainda estamos permeados por um imaginário, por uma cultura e por uma perspectiva que continua apresentando as mulheres negras como mulheres não passíveis, não dignas de tutela, quando essa tutela se refere aos seus direitos sexuais, né? Nós temos uma perspectiva ideológica ainda hegemônica, pautada e relacionada à ideia de democracia racial, que nada mais é do que uma narrativa de nação que romanceia, né, o estupro
sistemático praticado contra mulheres negras, indígenas, e que acaba contribuindo para, de um lado, anistiar o colonizador branco, agressor, e, por outro, para reforçar uma ideia de hipersexualização e hipererotização das mulheres negras, né? Porque, afinal, não teria sido um estupro, né? A miscigenação não teria sido fruto desses estupros sistemáticos e de relações de poder e hierarquia, mas teria sido fruto de um intercurso sexual, né, pautado por uma suposta promiscuidade inata de mulheres negras. Essa lógica, ela ainda está muito presente, ainda que de maneira não explícita e de maneira não expressa, né? E me preocupa pensar que, como a persistência desse tipo de lógica, né, cultural, de perspectiva ideológica, determina o âmbito de proteção dessas leis, né, que criminalizam, no caso aqui, a importunação sexual, quando se trata, quando se tem mulheres negras na condição de vítimas, né? Então, fico pensando aqui de que maneira essa narrativa, né, de mulheres negras como hipersexualizadas e hipererotizadas determina o enviesamento na análise e julgamento desses casos de importunação sexual, né? E uma outra questão que me ficou também em mente, que ficou aqui na minha mente enquanto ouvia as brilhantes contribuições das minhas companheiras aqui de mesa, foi pensar também em que medida uma mudança de mentalidade também ela é suficiente para que a gente consiga ter um provimento jurisdicional que, de fato, contribua para a promoção da equidade de gênero e da equidade racial. Será que atingir esse objetivo também não passa por uma democratização maior do sistema de justiça, do poder judiciário? Em que medida nós podemos atrelar esse debate sobre garantia, né, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, de todas elas, há um debate sobre a necessária e urgente revisão ou reflexão sobre a maneira como esse poder judiciário que a gente tem está composto, que a gente sabe que ele é esmagadoramente masculino, heterossexual, cisgênero, enfim, onde há uma presença e uma participação desigual de homens e mulheres, e aí praticamente onde não há qualquer representação de alguns outros grupos, né, como, por exemplo, população trans e por aí vai. Então, eram essas as reflexões ou provocações que eu tinha para trazer. E, mais uma vez, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigada, doutora Isadora Brandão, pela excepcional, maravilhosa palestra. Eu aprendi muito, acho que todos nós que estamos assistindo aprendemos. E sempre, né, sempre, não basta ser feminista, tem que ser antirracista, a visão interseccional mais do que nunca urgente, né, e tem que estar presente. E aí eu até pego o gancho da fala da doutora Raicler, no sentido de que o juiz ele tem que ter o distanciamento, mas ele não pode ser indiferente, né? As questões raciais são prementes, importantíssimas, a questão LGBTQI+, e todas as outras questões atinentes às minorias, a importantíssima abordagem de uma necessidade de uma democratização, mais mulheres negras, mais negros, né, indígenas e todas as classes, raças e gêneros, pessoas trans, toda a sociedade brasileira tem que estar representada em todos os poderes, e inclusive, e talvez principalmente no judiciário. Então, agradeço muitíssimo a doutora Isadora, parabenizando-a, e vou então agora, sem mais delongas pelo adiantar da hora, passar então as perguntas, convidar novamente a todos os participantes que enviem as suas perguntas, as suas considerações, e vou começar então pela pergunta de Ana Carolina da Veiga Jardim. Ela diz o seguinte: bom dia, fala-se muito sobre importunação sexual entre pessoas hétero.
E quanto aos demais gêneros, é cabível a imputação penal? Completando a pergunta, é cabível a imputação de crime quando a conduta é entre pessoas do mesmo gênero? Esta é a pergunta da Ana Carolina. Eu queria passar, então, a palavra à doutora Raicler, à doutora Luísa, à doutora Isadora, que se sintam aptas e dispostas a responder. Eu acho que sim, Ana Carolina, porque o tipo penal não faz distinção. É claro que a gente fala mais da mulher, porque historicamente, até porque essa questão de gênero e hoje de outras, de modo geral, de outros gêneros, né, dessa diversidade toda que a gente está tendo, tem aparecido mais recentemente, né, tem ficado mais evidente, digamos assim, porque antes era mais escondida. Então, se fala mais da mulher, mas o tipo penal não faz essa distinção, e caberia sim. E eu só queria, que eu anotei aqui um ponto que eu não posso deixar de falar, a respeito da cantada lasciva, que a doutora Luísa mencionou. Olha que curioso, né? A jurisprudência fala que a cantada lasciva não é nada, né? Mas um xingamento outro qualquer crime contra a honra. A gente tem, né? A gente tem calúnia, difamação, injúria. Se eu chamar alguém de bobo ou de sei lá, se eu chamar alguém de burro, eu pratico o crime de injúria, né? Se eu falar que alguém fez alguma coisa que seja desabonadora a sua conduta, eu pratico um crime contra a honra. Agora, se eu faço uma cantada lasciva daquelas que a doutora Renata Lotufo mencionou do Twitter ontem, na palestra de ontem, aquelas barbaridades, aquilo é bárbaro, aquilo é um negócio que não tem como não chocar qualquer pessoa, né? É o tipo de... É bem fácil dizer, a cantada lasciva poderia ser feita no almoço de domingo, na mesa ali, seria feita tranquilamente, todo mundo ia receber numa boa, né? É absurdo a jurisprudência pensar isso. Mas aí só faço um gancho para o que a Isadora falou, sobre a mudança do Poder Judiciário. Eu acho fundamental, sim, Isadora, e mais ainda, né? O nosso sistema, eu falo isso, meus alunos estão careca de ouvir isso lá na PUC, mas o nosso sistema de justiça criminal, ele foi feito, moldado para uma parcela da população. Né? O ensino jurídico de direito criminal, digo, direito penal e processo penal, no país inteiro, da melhor à pior universidade, foca nos crimes contra o patrimônio, talvez nos crimes contra a vida, não foca no crime de corrupção, não foca no crime de fraude à licitação, não foca no crime de lavagem de dinheiro. Isso é uma realidade muito recente, de pouquíssimos anos, é um bebê praticamente. Historicamente, os crimes contra o patrimônio, talvez os crimes sexuais, por conta de tudo isso que tem sido discutido nas últimas décadas, e os crimes contra a vida talvez pelo apelo emocional que trazem, mas o foco é roubo, furto, e tráfico de drogas, questão de droga também, está ali desde sempre. O sistema de justiça criminal, ele foi construído desde o século passado, inspirado em outros modelos europeus, para uma parcela da população. E assim, toda a nossa legislação, a nossa jurisprudência, o nosso sistema de justiça criminal. Então, eu reforço que além de uma análise da composição do Poder Judiciário, sim, evidentemente, tem que ter essa diversidade, mas o nosso sistema de justiça criminal tem que ter um olhar mais amplo para tudo, né? Não é só para um lado. Ontem, na palestra de ontem, se falava isso também, porque até as palestrantes mencionaram até a questão do réu negro, o acusado negro do crime sexual e o acusado branco do crime sexual. É verdade, mas é justamente pela forma como foi moldado o nosso sistema. Especificamente com relação a crimes sexuais, na verdade, vamos dizer mais especificamente com relação a LIS, aí a impunidade reina para todos os campos. Aí isso é geral e restrito.
Então, é um outro olhar que a gente tem que ter também, que eu acho que é fundamental. Mas para responder só, então, finalizar a pergunta, eu acho que sim, cabe sim para pessoas do mesmo gênero, o tipo penal do 215A não faz nenhuma distinção sobre em face de quem faria, praticaria o ato libidinoso. Não sei se todos e todas têm acesso à letra do tipo penal, então eu vou ler aqui: praticar contra alguém e sem anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. Então, como bem esclareceu a doutora Raicler, pensou, Ana Carolina, que a sua pergunta foi respondida, né? Com relação ao crime praticado por qualquer gênero e contra qualquer gênero, ou entre pessoas do mesmo, inclusive. Temos aqui muitos elogios. Nossa, são incríveis. Parabéns às palestrantes por esclarecimentos tão elucidativos acerca de matéria tão sensível como a importunação sexual e sua persecução penal. Rosane Lopes, pelo YouTube. Anne Nascimento, também pelo YouTube. Parabéns pelas falas. Parabéns pela fala da Isadora. Orgulho de ver alguém que me representa somando e compartilhando tanto conhecimento. Lamara Lívia Simões, doutora Isadora, obrigada pela explicação sobre a parte histórica do tratamento dado às mulheres negras, impressionante. Muitos elogios às falas da doutora Raicler e da doutora Luíse. Parabéns, Luíse, sensacional análise. Renata Andrade Lotufo, doutora Isadora, sua explanação foi brilhante. Parabéns, Raicler, maravilhosa como sempre. Parabéns, doutora Raicler, sensacional. Ana Jardim. Vera Cecília de Arantes Fernandes Costa, parabéns, Rai, brilhante como sempre. Então, são muitos os elogios. Penso que a gente poderia aproveitar aqui a presença da doutora Isadora para a gente destrinchar um pouco mais essa questão do feminismo interseccional, sobre a questão da mulher negra. A doutora Raicler colocou, né, que, em específico, com relação à lei de importunação sexual, talvez essa distinção de raça ou as estatísticas não mostrem que isso tenha... os números não mostrem que as vítimas sejam mais negras do que brancas nos coletivos. Então, muito embora a gente saiba que tem toda essa estereotipização do corpo da mulher negra, todos os nossos corpos das mulheres, né, são objetificados historicamente, né, pelo patriarcado, e mais especificamente da mulher negra por conta da colonização e da escravidão. Então, eu queria dar a oportunidade até à doutora Isadora, se quiser fazer alguma colocação a respeito, qual que seria a sua abordagem a respeito, se a senhora quiser colocar, doutora Isadora. Opa, agora. Obrigada, doutora Fernanda. Eu acho que o interessante de maneira sintética mesmo, a gente pensar nessas dinâmicas seletivas, né, que pautam o funcionamento do sistema de justiça, né? A doutora Raicler falou muito agora bem disso, né? Que são seletividades em diversos níveis, né? São seletividades do ponto de vista da criminalização primária, então o que é que a gente define que é crime ou não, o que é que a gente tipifica como crime ou não. São seletividades também do ponto de vista da aplicação, da criminalização secundária, então de que maneira essa legislação é aplicada pelo sistema de justiça, quais são os crimes em relação aos quais o sistema de justiça está preocupado efetivamente em punir, né? Enfim, e aí a gente está mais habituado a pensar a questão da atuação seletiva da perspectiva dos réus, dos criminalizados, né? E o movimento negro tem uma longa tradição de denúncia desse caráter seletivo, apontando, né, como o sistema de justiça atua para o encarceramento da juventude negra, né? E o foco, por exemplo, na criminalização dos crimes patrimoniais, né? O foco na criminalização do tráfico de drogas, né? São exemplos e evidências dessa atuação seletiva. Há uma escolha político-criminal nisso,
né? Não só do ponto de vista daquilo que a gente criminaliza, mas também das penas que são aplicadas, né? A gente comumente observa, eu falo isso porque sou defensora, né, criminal, e sempre atuei em vara singular, né, na maior parte das vezes, era comum observar como as penas por crimes patrimoniais, como simples roubos de celular, acabavam sendo maiores do que penas aplicadas pelo Tribunal de Júri em crimes contra a vida. Então, há, de fato, uma seletividade grande do ponto de vista dos processos de criminalização, e a gente sabe que os maiores afetados são os jovens negros, e há também uma seletividade do ponto de vista da vitimização, né? O nosso sistema de justiça, ele também elege quais são as vítimas que ele quer proteger, né? E aí, trazer essa perspectiva do feminismo negro ajuda a pensar que há uma tendência a excluir as mulheres negras desse âmbito de proteção, né? A excluir as mulheres negras da condição de vítimas de violência sexual por conta de toda essa construção cultural, ideológica, né, que impõe um tipo de representação a nosso respeito, que é objetificante, que essa narrativa, né, da mulata exportação, enfim, e que tudo isso faz parte de uma violência colonial e que a gente não conseguiu romper até os dias de hoje, né? Então, acho que a ideia era pensar um pouco nessas dinâmicas de seletividade também, quando se trata de identificar quem são as vítimas dignas de proteção e tutela estatal. Obrigada, doutora Isadora. De fato, né, eu sou do direito ambiental, por exemplo, e um dos maiores argumentos de que nós não temos que ter varas especializadas em crimes e questões ambientais seria a falta de demanda, imagina. Então, por que não temos demanda? Porque a demanda não chega. Então, fazendo um paralelo com a questão que a doutora Isadora colocou, né, talvez essas vítimas negras não cheguem, né, da violência sexual, da lei de importunação sexual, tanto quanto as vítimas brancas. Então, muito obrigada pelo esclarecimento, doutora Isadora. Realmente a abordagem não só de gênero, mas interseccional na justiça é fundamental. Eu costumo dizer, também sou juíza criminal, que, infelizmente, eu assisto a história do Brasil desfilando na minha sala de audiência todos os dias, né? Isso realmente é muito triste, que nós ainda tenhamos que construir e superar uma história de opressão, né? De mulheres e de negros e de negras, que está na ponta da opressão, é a que sente mais o peso de toda a opressão. Então, agradeço muitíssimo a todas as colaboradoras. Nós não temos mais perguntas, mas eu queria aproveitar o ensejo de questionar, então, a doutora Luísa, que nos trouxe esse arcabouço jurisprudencial maravilhoso, né, do STJ, para que, então, doutora Luísa possa nos falar mais um pouco sobre essa jurisprudência do STJ sobre a violência contra a mulher, e mais alguma colocação que a senhora quer colocar, doutora Luísa, por favor. Obrigada, doutora Fernanda, pela pergunta. A gente vê, na verdade, que essas questões, elas estão chegando, né, no STJ. O STJ, como eu disse, tem muita jurisprudência em relação à questão do estupro de vulnerável e da desclassificação, e tem bastante jurisprudência também em relação a prisões, regime fechado, a questão da liberdade provisória, isso já está chegando bastante no STJ. O STJ tem tido uma postura mais rigorosa com aqueles réus que são, de alguma forma, reincidentes específicos, aquelas pessoas que já têm algum histórico de importunação ou de alguma conduta sexual inapropriada, e mais brando o tratamento, concedendo, então, liberdade provisória e um regime prisional mais brando, né, mais, às vezes, a substituição da pena, para aqueles que não, né? Isso é uma coisa que acontece em outros crimes também, mas a gente vê muito a questão da reincidência específica ser uma coisa importante para o STJ nessa questão. Eu acho que a questão ainda está muito incipiente. A gente vê
muita jurisprudência sobre ato libidinoso, mas aí é aquele ato libidinoso que assim, é evidentemente um ato libidinoso, não, é naquela zona que não é zona cinzenta, né? É bem de claridade. A zona cinzenta, eu acho que ainda não está sendo trazida à justiça, e aí eu acho que tem a ver com tudo que foi falado sobre cultura, né? Eu acho que as pessoas não denunciam, existe uma naturalização muito grande do assédio, como a doutora Raicler colocou, a gente incorpora essa cultura e a gente mesmo acaba naturalizando e deixando para lá e acaba não denunciando. E a sociedade também não está ainda preparada para apoiar a vítima, acolher a vítima de assédio, e identificar o ofensor, né, e ir lá como testemunha. Então, se você não tem denúncia, se você não tem identificação do ofensor, se você não tem testemunha, você não tem processo. Então, essas coisas não chegam, eu acho, ainda no judiciário, talvez elas estejam começando a chegar, talvez elas venham a chegar, mas a gente ainda está num patamar de construção dessa cultura, com certeza, né? Tem muito trabalho ainda para fazer. Agora, eu queria aproveitar a palavra que me foi concedida para reiterar essa questão que a doutora Isadora colocou. É preciso que a gente tenha realmente um judiciário mais plural, né? Eu não sei onde é que está o filtro de diversidade no judiciário, porque eu sei que o concurso é pensado para ser muito democrático, né? Traz um critério técnico de aprovação. A gente tem também parâmetros democráticos na promoção, atividade, merecimento. Nós temos o 5º constitucional para trazer novas vertentes e arejar os tribunais. Então, ele é pensado de uma maneira democrática e a gente fica pensando onde é que está o filtro, né? Onde é que está o teto de vidro da diversidade no judiciário? É um problema muito sério, a gente tem que pensar nisso para a gente poder pensar também em implementar ações. Eu suspeito que o filtro é cultural, né? O filtro vem de todo esse arcabouço de preconceitos e de dificuldades que as pessoas têm de chegar no concurso, né? O filtro é anterior até ao concurso público. Então, a gente precisa pensar nessas questões, essas questões vêm sendo pensadas. No Tribunal Regional da Terceira Região, a gente tem pensado isso em laboratórios de inovação, e isso foi muito presente na gestão da doutora Terezinha, e eu acho que a gente realmente precisa pensar nisso, e a doutora Isadora tem toda a razão quando ela coloca que o judiciário tem que ser mais plural. Quando a gente fala em interpretação da norma, informação de precedente, eu fico pensando lá o quadro do Kelsen, né? A norma, né, a moldura da norma, limite possível da interpretação da norma é a moldura. Aí a decisão judicial vai ser pintada ali como um quadro, né? Vem a interpretação do juiz, vem o juiz que coloca ali a interpretação e faz o quadro. Ora, esse quadro só vai ter as cores da nossa sociedade, as formas da nossa sociedade, em termos de precedentes, quando o judiciário for realmente mais plural, né? Então, eu parabenizo a doutora Isadora por essa colocação. Obrigada, doutora Luíse. Nós, então, agradecemos aí as suas colocações e já nos encaminhamos para o término. Eu vou dar a palavra para a doutora Raicler, doutora Luíse, doutora Isadora, para as colocações finais, considerações finais, bem brevemente. Então, eu passo inicialmente a palavra à doutora Raicler para suas considerações finais. Bom, eu estou muito feliz de ter participado de uma mesa tão rica, com colegas tão preparadas e, como eu disse, tão potentes. Eu acho que os eventos dessa semana são um marco e acho que fazem parte dessa construção que a gente está fazendo, né? Convido a todos para consultar a página do tribunal, entrar na plataforma ali, se informar. Há informações lá, inclusive também sobre pesquisas que foram feitas, e especificamente com relação à raça, também, como a mulher negra, ela tem essa... Na escala, ela ainda é a que mais sofre esse tipo de violência. Então, eu convido todo mundo para beber nessa fonte, de continuar discutindo sobre esse assunto, porque
Mudança cultural é assim mesmo, é passo a passo. Eu gosto de fazer um paralelo com a questão do cigarro, né? Quando eu era criança, passava no Roda Viva o repórter fumando, na novela, no filme, e hoje a gente nem acha as pessoas fumando na rua, porque fomos bombardeados com informações sobre o cigarro, né? Eu acho que é a mesma coisa. A questão da importunação sexual ser crime, não ser tratado com naturalidade, ser tratado como uma conduta que nós não aceitamos, nós como mulheres, nós como sociedades, mulheres e homens, de todas as vertentes, nós não aceitamos essa conduta. E faz parte desse trabalho diário. Mas eu fico muito contente com o que nós conseguimos até aqui, olho para frente com otimismo, agradeço essa oportunidade mais uma vez e até a próxima. Obrigada, doutora Raicler. Doutora Luíse? Eu só quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter podido tratar desse assunto com vocês. Eu vejo que estamos aqui todos pensando numa mudança cultural e trabalhando para ela. Isso me deixa muito contente. Nós estamos aqui, então, trabalhando por uma mudança cultural que é a implementação de uma cultura de paz, de uma cultura de mais respeito, de maior dignidade, em que a gente possa conviver e de uma maneira igual, né, na sociedade, que as mulheres possam ocupar o espaço público da mesma maneira que os homens sempre puderam ocupar o espaço público, né? E eu acho que a gente está trabalhando para isso. Eu acho que, como a doutora Raicler colocou, nós já melhoramos muito, né? A gente não pode ficar reclamando, porque eu acho que já demos grandes passos. Se a gente for olhar, né, no passado recente, a doutora Renata Lotufo trouxe isso ontem, essa questão da história, de todas as discriminações e todos os problemas e preconceitos enfrentados pela mulher, e que dirá a mulher negra, né, como foi bem colocado pela doutora Isadora, mas nós estamos caminhando. E eu fico muito feliz de estar aqui presente e de mãos dadas com vocês nessa caminhada. Obrigada, gente. Doutora Isadora? Bom, agradecer mesmo mais uma vez a oportunidade, o convite para estar aqui, para estar participando, debatendo com vocês. E nos colocar na Defensoria Pública à disposição para a construção dessas agendas emancipatórias, dessas agendas de democratização do sistema de justiça, né? Eu penso que as mudanças culturais, elas caminham juntas com as mudanças institucionais, né? E particularmente por conta dessa nossa luta em relação às ações afirmativas, para a gente uma coisa é muito conectada à outra, né? Então, pensar que tipo de ações nós podemos fazer para modificar as estruturas das nossas instituições e pensar que essas modificações das estruturas das nossas instituições, elas têm um impacto direto na qualidade do serviço que a gente presta, né? Então, essa é uma reflexão interna nossa, porque a gente também está longe de ser ainda uma instituição que consiga promover um acesso à justiça que atenda e atinja os mais vulneráveis e que atinja de maneira equitativa a população negra, e é uma agenda e uma pauta que a gente também leva para as demais instituições parceiras, porque eu acho que é um desafio do sistema de justiça como um todo, né? Como é que a gente vai construindo as conquistas legislativas e garantindo que elas, de fato, sejam uma realidade e uma possibilidade para todos os jurisdicionados, né? Independentemente de raça, independentemente da orientação sexual, etc, etc, né? Haveria outros recortes, né, em que a gente poderia trabalhar essa questão, né? Enfim, mas acho que ficam para momentos posteriores. Acho que a ideia é que nós possamos mesmo seguir dialogando em relação a esses temas. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Foi maravilhoso, doutora Isadora, doutora Luíse e doutora Raicler.
Realmente, os elogios são muitos aqui. Teve mais a doutora Isilda Mello, queridíssima, né? A Rafa Rios. Agradecer muitíssimo a confiança, de novo, né, do Tribunal Regional Federal e da IMAG, na minha pessoa, que sou da Justiça Estadual, e a gente vem fazendo essa parceria há bastante tempo entre Justiça Estadual e Justiça Federal. Agradecer a doutora Terezinha Caserta, a Inês Virgínia, desembargadora Inês Virgínia, queridas amigas, pela confiança, uma alegria, aprendi muitíssimo hoje, né, uma troca riquíssima, uma mesa de peso, realmente, essas mulheres maravilhosas e potentes, como a doutora Raicler colocou. Queria aproveitar, então, o ensejo para convidar a todos e todas a participar do último encontro, que se realiza amanhã, no mesmo horário, 11 horas, por essa plataforma. Como palestrante, teremos, então, uma das organizadoras e idealizadoras do evento, a jornalista Amanda Kamanchek, gerente de inovação da Think Olga, com o tema Jornada da Lei de Importunação Sexual, onde estamos e para onde vamos. E também tem aqui, a doutora Inês Virgínia mandou pelo chat aqui para eu não me esquecer de convidá-las e convidá-los para amanhã também. Temos, através da plataforma Cultura em Casa, um debate mediado pela jornalista Flávia Oliveira, da Globo News, às 17 horas, e um show musical com Larissa Luz e participação especial de Elza Soares. Então, agradeço muitíssimo novamente a todos que participaram e assistiram, a nossa palestrante Raicler Baldresca, que deu um show, as contribuições preciosíssimas da doutora Luiz e da doutora Isadora, e nós encerramos com os agradecimentos e reiteração dos convites para amanhã e para hoje à tarde. Um abraço a todos, uma boa tarde e uma ótima semana.